Olá, neste vídeo nós vamos conhecer este livro, A Vida de Cristo, volume 2. Como nós podemos utilizar este material em nossa classe, na igreja, no culto infantil ou na classe na escola dominical ou em escolas bíblicas de férias. Este material possui 6 lições, ele é publicado pela APEC e qualquer professor pode utilizar, mesmo aqueles mais experientes, como aqueles que não têm muita experiência, porque ele apresenta muitas dicas, muitas informações e instruções para o professor como ele deve utilizar este material. Então, nós vamos ver aqui que recursos ele apresenta para o professor. Em primeiro lugar, nós podemos ver que ele dá dicas e 4 passos como você deve utilizar esse material. Em primeiro lugar, você deve planejar a sua aula. Então, o professor ele vai fazer todo o planejamento e eles dão as dicas como o professor vai planejar a sua aula. Nós temos também aqui o passo 2, que o professor vai preparar as suas atividades, que ele vai fazer na sua aula, tudo que ele vai utilizar, ele vai preparar. No passo 3, ele vai estudar a lição e também preparar as atividades, os materiais também necessários para o ensino da sua lição também. Nós vemos também que ele apresenta o plano de salvação, os pontos principais que você vai ensinar no plano de salvação para a criança não salva. Então, ele apresenta símbolos aqui que você pode ver e também como você vai ensinar o plano de salvação para as crianças não salvas. E também tem aplicação para a criança salva. E também ele vai dando outras dicas também de como fazer um tempo de oração, quais os cânticos visualizados que você vai usar, como ensinar memorização do versículo e também o que você deve observar nas colunas laterais que você vai ver lá na parte da lição. E também nós temos outras dicas de outras atividades para você fazer a recapitulação também das suas lições e outras dicas. O passo 4, você vai treinar a apresentação da sua lição. Então, antes de você contar na sua classe, você vai treinar como você vai fazer a apresentação da sua lição bíblica. Também ele apresenta um planejamento de lições para ensinar as crianças de 5 a 12 anos. Então, você vê as 6 lições e tem todas as instruções e sugestões aqui, quais são os ensinos das lições de cada parte, os cânticos e qual é o versículo para memorizar. Nós temos também o planejamento das lições, das 6 lições para o ensino das crianças pré-escolares, que são as menores. Então, tem um outro formato de planejamento. Ele também dá uma sugestão de plano de aula para o ensino das crianças pré-escolares, as crianças menores. Então, ele dá o tempo de aula, né, o tempo de um programa, um modelo, programa, e todas as partes ele vai dando dicas de como o professor pode utilizar para as crianças pré-escolares. Nós temos também aqui um modelo de crachá que pode ser utilizado na sua classe. Nós temos também um outro visual que você pode ensinar plano de salvação para as crianças também. Nós temos as partituras das músicas que podem ser ensinadas no decorrer das lições, se você estiver ensinando sobre a vida de Cristo. Nós temos também os lembretes dos versículos que você vai entregar para as crianças. A cada final da sua lição, você pode distribuir estes lembretes para a criança levar para casa e lembrar do versículo que ela decorou. Nós temos também aqui a parte de declaração do ensino. É a parte do ensino principal da sua lição daquele dia. Então, você pode recortar também, entregar para a criança, levar para ela ficar lembrando o que ela aprendeu na lição daquele dia. Ou você pode também escrever num cartaz, durante a lição você vai mostrando para a criança este cartaz.
Nós temos também aqui as orientações para o aconselhamento. Quando uma criança deseja aceitar o Senhor Jesus, como eu vou aconselhar ela? Então aqui dá todas as instruções. Como eu vou apresentar o plano de salvação? Aqui também tem todas as instruções de como fazer o plano de salvação e explicar para a criança que não é salva ainda. Nós temos também, então, a parte das instruções da história aqui, que nós vamos ver num outro vídeo, e também nós vemos que ele vem com as figuras, os visuais da lição e também a parte dos versículos visualizados que você vai ensinar para a criança na sua lição. E ao final da revista, do caderno, nós vemos que ele apresenta um mapa que você pode utilizar na sua aula, ensinando sobre Deus, ensinando sobre Jesus, que Jesus viajou de cidade em cidade, mostrando para a criança, então, as viagens de Jesus de uma cidade para outra, contando as histórias também. Será muito bom para as crianças também visualizarem isto. Então, este material, ele pode ser utilizado para o ensino das crianças na sua igreja. É um material excelente, publicado pela APEC.